Eu recebo hoje aqui o Tata Quimbanda, nosso querido amigo Guilherme Salgado, que é psicanalista, mais de 20 anos de religião de matriz africana, há 15 anos, estuda e vive a Quimbanda. Prazer te receber aqui hoje, uma boa tarde. Boa tarde, Bruno. Como a gente diz na religião, em Ngunzue, Banda Gira. Sim, a gente já está aí nessa parte de matriz africana, já tem... Bom, desde que a gente nasceu, né? A gente está trilhando esse caminho e na Quimbanda temos mais ou menos aí uns 15 anos aí de adoração aos Exus, aos ancestrais. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito bom te receber aqui, inclusive você é filho do nosso querido professor Paulo Salgado, citei aqui, né? A sua mãe também é professora, né? Sim, professor de português. Isso aí. Beth... hoje é Beth Pacheco, mas era conhecida como Beth Salgado, né? Beth Salgado, ela era conhecida como Beth Salgado. Provavelmente, né? Muitos teresopolitanos conhecem aí o pai do Guilherme, a mãe do Guilherme. Mas vamos falar daquilo que importa. Guilherme, abrir esse espaço para a gente falar de toda forma de fé e de expressão de espiritualidade aqui na cidade foi um grande desafio. Eu sempre coloco aqui a nossa diretora, a nossa querida Cris, porque é ela que abriu esse espaço para a gente poder falar. Eu disse para ela, olha, a gente tem esse projeto que é abrir um espaço democrático, democratizar vários temas, entre eles a religião, para a gente falar daquilo que é o Teresopolitano, né? Uma cidade construída por pessoas. E essas pessoas, elas têm a sua ideologia, as suas crenças, e a gente queria abrir de forma muito democrática para todo mundo, e ela aceitou esse desafio. A gente sabe que abrir para religiões está tudo bem até a hora que chega nas religiões de matriz africana. A intolerância, ela não permite, geralmente, que as pessoas consigam entender e perceber que esse grupo, né, de pessoas que declaram uma fé numa religião de matriz africana, que, aliás, gente, já soma, por exemplo, aqui em Teresópolis, né, já em números do IBGE, já somam mais de 7 mil pessoas, ou seja, é um grupo considerável entre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, enfim, todas as religiões de matriz africana. Mas quando a gente fala de Quimbanda, a gente sabe que sempre tem uma dificuldade maior de entendimento, as pessoas têm uma maior resistência. Então eu quero dizer que é um prazer ter você aqui, quero te parabenizar pelo desafio, né, de se mostrar, de se apresentar. A gente sabe que muita gente sofre com isso, sofre preconceito. Já aconteceu isso contigo? O cara é da Quimbanda, é da Macumba, tem um lance assim? Você já passou muito por isso? Desde sempre. Desde que idade? Olha, eu estudei durante muitos anos da minha vida na escola Jorge Martins, numa escola particular. A gente tem sempre um entendimento que, por ser uma escola particular, a gente não passa determinadas coisas, mas passei intolerância, que às vezes a gente ia com fio de conta, com as guias e passava por isso. Namorada que, quando a gente era adolescente, ou você sai da religião ou fica comigo, essas coisas aí. Porque tem aquela coisa, não, isso não é de Deus, né? Aquela coisa, aquela crença firme, isso não é bom. Isso. Não é de Deus, é o mesmo conceito de não ser bom, isso é do mal. Sim. E aí as pessoas têm uma dificuldade até de se relacionar. Tem casos, a mãe Lilian teve com a gente aqui, e relata vários casos, né, de intolerância, de agressão verbal, enfim, por conta da pessoa ser de uma religião de matriz africana. Você, desde os 19 anos, é isso ou desde menino? A vida inteira esteve envolvido? Meu pai, ele era sacerdote não é, né, mas fechou o terreiro dele, mas do ritual de Omoloku, envolvido nisso desde sempre. Né? Você nasceu dentro dessa estrutura. Nasci nessa estrutura. E aí, desde então, você vive a religião e foi caminhando e chega na Quimbanda. Na Quimbanda. Para quem não sabe, a Quimbanda é uma religião também considerada de matriz africana. Agora, na prática, o que difere a Quimbanda da Umbanda e do Candomblé? Guilherme, excelente pergunta. Né? A primeira parte é a visão que a Quimbanda tem sobre a própria mulher dentro do culto. Né? A mulher e o homem dentro do ritual de Quimbanda, eles são iguais, não tem diferença nenhuma. Então, tudo que um homem faz, uma mulher pode fazer, tudo que uma mulher faz, um homem pode fazer. Não existem cargos que pertençam à mulher, né? Essa coisa, por exemplo, da sociedade é tão forte que até dentro da estrutura da matriz africana cabe a mulher ir para a cozinha, por exemplo. Né? Olha.
né? É. E na quimbanda não, o homem aprende, a mulher... É tipo, mulher não pode ser ogã. É, isso aí. Né? Tem mais ou menos assim, mulher não pode ocupar esse cargo, tem essas coisas. Esses cargos na quimbanda não existem, né? Ogã, essas coisas. A quimbanda, na verdade, ela... A grande diferença, eu acho, que marca a quimbanda da Umbanda e do Candomblé é uma visão, assim, mais individualista, vou falar assim, né? Por exemplo, a Umbanda, ela tem tem uma certa conexão com esse pensamento kardecista, por exemplo, da caridade, do altruísmo. O que a quimbanda faz? Você não pode fazer caridade nem altruísmo dentro do movimento da quimbanda? Pode, mas isso tem que passar pelo seu crivo, isso tem que fazer sentido para você, entende? Você não tem uma obrigatoriedade de fazer caridade. A quimbanda, ela tem é um culto que visa o egoísmo mesmo, né? Mas não é o egotismo, nem o egocentrismo. Ela é o olhar para você. Você olha, aquilo tem que fazer sentido para você, a forma de amar, a forma de interagir com o ser humano e com a própria espiritualidade. Então, não existem tantas regras e dogmas dentro da quimbanda como você tem, por exemplo, no candomblé e na umbanda, dentro da estrutura do que eles acreditam, né? O orixá, dentro da umbanda, os espíritos, né? Que tem uma certa similaridade com a quimbanda. Mas acho que a principal diferença é essa coisa dos espíritos que vêm para a quimbanda. Eles não se aceitaram serem dogmatizados, cristianizados. Eles são espíritos de um processo de revolução mesmo. E a partir do momento que você abraça a quimbanda, isso traz para você uma conexão espiritual e de vida que você não quer aceitar determinados padrões, né, vamos falar assim. Isso não quer dizer que a gente desrespeite a lei, porque existe uma grande diferença entre aquilo que é a lei, que ela precisa ser cumprida, e o entendimento da lei, né? Eu posso até não concordar com a lei, mas eu tenho que fazer o que a lei manda. Mas no campo espiritual, essas leis, elas geralmente vêm de um encontro com outras práticas religiosas. Elas não são fidedignas, né, do culto da matriz africana. Por exemplo, dentro da África não existe o diabo, não existe inferno, não existe céu. O que existe são cultos livres, né? Então, para aquilo que para a gente, às vezes, é acender uma vela e fazer o mal para uma sociedade cristianizada, para o africano não tem. Ele não tem essa moralidade estrita dentro de um viés que limita, né? Eu não estou dizendo que isso seja ruim, mas eu estou falando que é a grande diferença da quimbanda. E não tem como a gente falar sobre isso sem voltar um pouquinho no tempo, na história, quando os africanos eram tirados da sua terra, sim, trazidos para cá, catequizados, forçados a abraçar uma crença, um conjunto de crenças cristãs, né? Mas lá não tinha nada disso. Lá o conceito de Deus, a visão de Deus na África, a visão dos princípios morais são muito diferentes. Exatamente. Né? O conjunto de princípios da moralidade é muito diferente daquele praticado na Europa cristã e que, por conseguinte, né, a partir da escravidão, vai forçar com que esses africanos cultuem e sejam ali cristianizados, batizados e etc. A quimbanda, ela é mais fiel a essa linha de pensamento do ponto de vista do africano, do ponto de vista moral da África? Podemos dizer assim? A gente não segue, não tem como dizer que a gente segue a moral africana, porque seria assim até meio duro com o próprio processo que a quimbanda se transformou, né? A quimbanda, na verdade, hoje, ela tem raízes no processo africano, mas, por exemplo, você não encontra um tranca-rua na África. Você não encontra um Zé Pilintra na África. Isso com esse nome, né? Não, com esse nome não. Isso pertence à nossa estrutura aqui, à nossa ancestralidade. Então, há uma mistura entre a ancestralidade africana que os negros trazem, uma forma, uma visão, né, uma cosmovisão deles, e com os nossos ancestrais. E aí você entra no processo, por exemplo, do próprio Zé Pilintra, né? Ele tem uma forma de ser interpretado no catimbó, na umbanda, na quimbanda, porque são espíritos que eles vão materializando os ideais deles dentro dos cultos ao qual o corpo que ele usa vai escolhendo, né? E ele vai dando um jeito, porque o espírito, eu acho que a gente pode dizer que até dentro da própria parte da psique humana, você vê que existe uma plasticidade dentro da nossa mente, que ela não é diferente na espiritualidade. A espiritualidade, ela é meio plástica, então ela vai se moldando de acordo com as possibilidades daquilo que está sendo oferecido, né? E a quimbanda, tem muita gente, inclusive, que diz que a quimbanda é amoral. Se você botar dentro de conceitos, né? A régua for uma régua que não é da quimbanda, a gente pode dizer que sim.
Mas a quimbanda não é imoral, né? Ela tem os seus preceitos, né? Ela tem as suas crenças. A quimbanda ela tenta fazer com que a pessoa que frequenta o ritual ela não fique tão limitada dentro de estruturas que digam para ela o que ela tem que fazer. A quimbanda ela dá liberdade. Só que a liberdade é uma injunção, na verdade. Ela é apoteótica, né? Porque quando você pode fazer o que você quer, você também sofre as consequências daquilo que você é, né? E a quimbanda não é inconsequência, muito pelo contrário. O que a quimbanda faz é o quê? Você vai fazer o que você quer e você vai sofrer as consequências de tudo aquilo que você tem como lei, como a forma que você ama, a forma que você vê o mundo. Então, assim, não tem ninguém dizendo pra você, no final das contas, como você deve ser. Mas também não tem ninguém perdoando você de quem você é. Então, assim, é um culto muito difícil, porque as pessoas elas miram muito na coisa da magia, da macumba, essa coisa toda, só que a transformação da quimbanda ela é estrutural. Ela muda o teu corpo, ela muda a tua forma de interpretar a espiritualidade e a forma como você interpreta o próprio mundo, entende? Você vai se libertando de processos que, para nós, está equivocado, né? Bem interessante. 14 horas e 42 minutos, né? Quer falar, Ana? Eu quero falar assim, o Guilherme registrando aqui a audiência, tá? Gláucia e mais a galera lá em Nova Iguaçu ouvindo você, tá bom? Quem mais tá aqui também? Já registrou que tá aqui. A Patrícia também tá aqui ligadinha, curtindo a entrevista. Matheus Moraes, também ligadinho. E também temos aqui, acho que tá aqui, a pessoa que estava tendo um pouco de dificuldade aqui, mas já está ouvindo você, Betty. Ah, Betty. Provavelmente a minha mãe. Provavelmente. Um beijo. Um beijo, professora. Então vamos lá, tem mais gente, Ana? Alex Lousada também escutando. Ah, legal. Tô escutando, já acabou de entrar aqui. Um grande abraço. Muito legal, muita gente ouvindo a gente, um beijo pra todo mundo. Olha, vamos falar muita coisa ainda, tá? Tem aquela coisa se a quimbanda é do mal, se a quimbanda é do diabo, aquela coisa, a gente tem que entender isso aí, porque as pessoas, na verdade, quando se fala em quimbanda, ela fala assim, isso não é de Deus, isso é do mal e acabou. A gente tem que voltar falando um pouquinho mais sobre isso. 14 horas e 43 minutos, vamos pro intervalo, a gente já volta. Tem participação, Ana. Tem bastante participação aqui, o Bruninho, o Guilherme, olha, deixando aqui abraço pra vocês, a Fernanda Salgado, tá com a gente. Um abraço, primo. Né, programa maravilhoso, tá dizendo aqui, quem mais? Peraí, vamos lá, tem bastante gente aqui, deixa eu ver aqui mais, peraí. Estou ouvindo o programa, estou ligadinha no programa. Ana Carolina também, estou ouvindo a programação do Bruninho, estou ligadinha aqui, adorando a entrevista, e a minha grande gratidão ao Tata Guilherme. A Ana Carolina. Beijo, Ana. Tentando ouvir a entrevista, a transmissão está instável, provavelmente está ouvindo no site, bom, tá. Pela internet, né? A internet, de repente, não tá colaborando. Porque a gente testou aqui, gente, quem tava fazendo esse registro da internet, tá tudo ok, viu? A gente já viu que tá tudo certinho, tá? Tudo funcionando perfeitamente. Professor Paulo Salgado também registrando aqui, ouvindo, ligadinho. Legal. Beijo, pai. Forte abraço. Coisa boa. Quem mais? Beijo no coração, professor. Olha, agradeço a vocês pelo belo trabalho em trazer a luz do conhecimento para a população. Não tenho o nome aqui. Acompanhando aqui do Rio de Janeiro a entrevista. Saudoso mestre. Tá assim, não tem identificação, né? Do nome. Enfim, sou a Ana do Alto, tô ligadinha no bate-papo com o Guilherme Salgado. Com relação ao assunto, é necessário ter um forte conhecimento de outras religiões afro-brasileiras para praticar quimbanda? É a pergunta dela. É preciso você ter esse conhecimento para poder... Ou seja, se a pessoa quiser chegar, né, Ana? Não. Quimbanda, não. Inclusive, a gente lá no templo, a gente tem pessoas que vieram de igreja evangélica direto para quimbanda. Você não precisa ter nem experiência nem conhecimento prévio, não. A quimbanda, ela tem uma estrutura... É porque tem sacerdotes que dizem que o bom é passar pela Umbanda para fazer o desenvolvimento, que a quimbanda não desenvolve a questão da incorporação, por exemplo. Mas eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que a quimbanda, ela tem estrutura própria para fazer o que ela tem que fazer, que é formar quimbandas, né? Professor, a quimbanda, historicamente, sempre foi alvo de muito preconceito. Para muita gente, a religião é associada a fazer o mal.
E aí entra uma série de questões, por exemplo, a quem a quimbanda cultua, se é que cultua alguém. A questão de incorporar. Incorpora o quê? São espíritos humanos? Como é que funciona isso? Será que dá para o senhor dar uma introdução? Porque quem está do outro lado quer saber, na verdade, o que é a quimbanda na prática, né? E muita gente fica com medo, né? Tem muita gente que tem medo. Sim. E aí? Como é que é isso aí? Eu posso falar até por mim, né? Eu, quando eu tive contato com a quimbanda, eu tive um pouquinho de receio, né? A gente vem dentro de dogmas e crenças pessoais e achismos, né? Na maioria das vezes. Mas assim, o Deus da quimbanda. O Deus da quimbanda, a gente chama ele de maioral, né? Não dá para explicar aqui, né, contundentemente o que seria o maioral, mas há uma imagem que tem chifres, essa coisa toda, e todo mundo acaba associando isso ao diabo, ao Satã, né? Mas, na verdade, o Deus principal da quimbanda, aquela que eu tenho no meu templo, né? Existem algumas quimbandas que são luciferianas e tá tudo bem. É o maioral. Que usa, só uma pergunta aqui, algumas, isso é importante a gente falar, algumas religiões que são luciferianas, elas usam o termo quimbanda. É tudo uma coisa só ou existe diferença isso aí? A quimbanda que tem origem, que tem fundamento? Tem umas diferenças. Só pra gente entender, né? É igual Umbanda, né? Você tem Umbanda, o Molocô, você tem Umbanda, o Banto, que aqui na nossa cidade é muito forte, o Banto ameríndio, né? São formas de interpretativas, né? Então, assim, eu não tenho... Cada um faz o que acha melhor, né? Não existe certo e errado dentro da quimbanda. Se o sacerdote acha que ele está cultuando Lúcifer, está tudo bem. Na quimbanda que eu pratico, a gente não tem essa conexão direta com nenhuma dessas forças, por quê? A gente está cultuando os poderosos mortos, né? E o maioral, ele acaba sendo uma congruência dessas almas, né? Se eu explicar um pouco mais, eu vou acabar entrando em fundamento que eu, infelizmente, não posso, mas... o que nós cultuamos, na verdade, são os poderosos mortos, são ancestrais que estão conectados à sua estrutura pessoal, de alguma forma, dentro de uma linhagem ou pessoal direta, ou uma linhagem mágica, uma encarnação que você teve, né? E essa coisa, por exemplo, do medo mesmo, né, que é tão apregoado na internet, quando a gente fala sobre a quimbanda, existe uma sombra por trás da quimbanda que vem trazendo essa... Posso até chamar meio de fobia mesmo, né? Eu acho que passa até um pouco dessa coisa da descrença, né? Mas isso é muito baseado em algumas posturas que estão sendo tomadas, que eu acho que acaba sendo ruim para a própria quimbanda. A quimbanda, na verdade, é um culto de cura, por exemplo. A própria palavra fala sobre cura, né? E é cura do espírito, é cura do corpo, é cura da vida, né? Então, assim, quando você está disposta a entrar na quimbanda, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai ter que passar por um processo de... Não é resetar as suas crenças, mas é você intimamente... ultrapassar elas, entende? Porque tem muito sacerdote que diz assim, você vai ter que esquecer tudo que você... Não tem como. Ninguém esquece o que foi. A gente soma ao que é, né? E eu acho que quando você entra na quimbanda, o que acontece é que você vai trazer uma liberdade maior para aquilo que você já é, né? A quimbanda não muda você. A quimbanda faz você ter a potência que você já tem, né? E o que é a quimbanda? Na minha opinião sacerdotal, a quimbanda não é um culto de trevas, é um culto das sombras. Existe uma grande diferença. A sombra vê a luz, as trevas não. Entende? Então, na verdade, a quimbanda não está atrás de luz, mas depende do que você está falando, da forma que você interpreta, o que é a luz, o que é Deus. Tem muita gente que fala assim, vai com Deus. Não pode. Claro que pode. Porque eu acredito numa divindade, mas não essa divindade que todo mundo acredita, entende? E o processo da quimbanda é uma autodeificação. É você ser o centro de si mesmo, né? É uma emancipação espiritual plena. E isso é um processo muito difícil, né? Agora, esse conceito de quimbanda, por exemplo, a quimbanda no Rio, ali na década de 60 e tal, o indivíduo estava com dor de dente e ia no quimbanda, né? Sim, ele estava com um problema no casamento, ele ia no quimbanda. Estava solteiro, ia no quimbanda. Sim. Existe uma coisa da pessoa ir em busca do quimbandeiro para poder fazer um trabalho, para poder fazer uma ajuda espiritual? É mais ou menos isso? E aí o quimbandeiro tem esse conhecimento espiritual para poder ajudar e socorrer aquela pessoa? É mais ou menos por aí? Tem, por exemplo, você está dando um exemplo fantástico, né? A pessoa me procura, por exemplo, porque está com dor de cabeça, eu vou receitar ela. Quer dizer, eu não posso receitar, mas vou dizer, procure um médico porque ele vai te dar um Tilenol, né? Antigamente, isso era feito à base de chá, de ervas. É que não tinha, né? Não tinha SUS igual a gente tem exatamente. hoje. A própria evolução da sociedade, do homem, do meio que a gente está inserido, a religião ela tem uma obrigatoriedade de se encaixar nesse processo. Não dá pra gente ter o mesmo discurso.
Assim, eu sou... As pessoas perguntam, você é tradicionalista? Dentro da religião, eu sou. Mas aquilo que está ao redor da religião, a gente pode modificar. A gente tem que modificar. O Exu é patrono do movimento da vida, né? Então, por exemplo, tem gente que é contra o micro-ondas ou contra essas coisas dentro de um templo. Eu falo, gente, mas você anda de carroça, hein? Na carroça, você vai buscar água na fonte, ou a água chega na sua casa, você tem campainha, você usa celular, eu tô aqui falando na rádio. Então, manter a tradição não é não trazer a evolução para dentro do culto, né? E o Quimbanda, ele vai modificando o culto, porque ele vai entendendo dentro desse processo o que é que aquela pessoa precisa e aquilo que ela já tem na sociedade. Então, a gente vai também se adequando a este movimento, né? E o que você está perguntando, tem muita gente que procura a gente, inclusive, para... Não é só para destruir, como todo mundo pensa, para refazer casamento, né? Para refazer casamento, para abrir os caminhos, para arrumar um emprego. Para arrumar um emprego. As pessoas procuram. Em socorro espiritual. Socorro espiritual. E está acontecendo muito esse processo agora, né, na vida. Acho que a gente está passando um momento tão tumultuado que as ferramentas que a gente tem acabam auxiliando as pessoas a encontrarem, através da própria magia, vão encontrando caminhos que às vezes estava completamente obstruído. Né? Agora, mestre, a Quimbanda, ela mexe com magia, ela mexe com essas forças espirituais. Isso é um fato. É um fato. Né? E aí a gente entra numa pergunta que, para um público de determinadas religiões, essas entidades são chamadas de espíritos malignos, demônios. E aí a gente não vai entrar na questão doutrinária, porque senão a gente vai estar sendo intolerante. Sim. Mas na Quimbanda tem Exus e Pombagiras, não é isso? Tem. Então por que eu estou colocando isso aqui? Porque a gente sabe que existem essas entidades que trabalham na Quimbanda e para algumas linhas de outras religiões isso não é uma coisa benéfica. Quem são os Exus, afinal, os Exus e Pombagiras? Se é que dá para falar definir um pouquinho do que você sabe. A gente falar assim de forma bem, né, resumida, até essas nomenclaturas Exu e Pombagira, elas são, na verdade, corruptelas, né? Porque a gente trabalha na Quimbanda com engangas, né? Então, o Exu e a Pombagira a gente já está fazendo alusão a uma crença. Quando você fala, por exemplo, no Exu tranca-rua, você já está vestindo uma carapaça sobre aquele Exu, porque isso vem de outras práticas, né? Mas assim, o que é o Exu e a Pombagira para o Quimbanda? Eles são donos de um conhecimento de libertação, né? São espíritos humanos que morreram? Sim, é isso? Espíritos humanos sim. morreram e aí exatamente alcançaram esse nível de entidade? Exatamente. O que o Quimbanda, quando você vai passando pelos rituais de Quimbanda, o ápice disso é você ser reconhecido de igual para igual com o Exu, né? E quando você tem o seu último ritual, que a gente chama, né? A última passagem, o último ritual que a gente faz, a morte, a sagrada morte, né? Você se torna um espírito que vai, em algum momento, ser auxiliador daqueles que estão aqui, né? Como esse mecanismo de condução da espiritualidade de um encarnado, né? O templo da carne, que a gente chama, né? O encarnado, está dentro da carne, é uma coisa, é de um magnetismo, de uma magia absurda, né? Então, quando você traz um espírito, ele rompe algumas estruturas espirituais, ele vem para auxiliar. E o que o Exu e a Pombagira? Então você fala, por exemplo, né, muito comumente, Exu tranca-rua, Maria Padilha, né? São formas de interpretação que esses espíritos seus da ancestralidade escolhem essas carapaças, né, essas roupagens, para se apresentar dentro de uma estrutura que já existe, ela já é pré-determinada, vamos falar assim. Mas na forma de atuação com aquele indivíduo, existe uma certa liberdade de atuação, né? Seria um arquétipo, ou seja... Isso, exatamente. É um arquétipo. Exatamente. E aí essas entidades, esses espíritos que já morreram, eles utilizam esse arquétipo para poder vir na Terra, para a gente poder entender um pouquinho. Exatamente. Então, assim, por exemplo, você bota uma vela para iluminar o Exu. Não, a vela tem um elemento fogo, né? Então você vai falando de elementos, de magia. E na Quimbanda você pratica magia o tempo inteiro. Tanto é que, assim, por exemplo, na Umbanda se fala muito em gira, né? Vai ter gira. Na Quimbanda a gente fala de elocução, porque tudo na Quimbanda é ritual. Não existe gira, entende? Vamos fazer uma gira aqui para receber as pessoas. Por exemplo, a gente não tem elocução aberta, vamos falar assim.
a porta fica aberta, entra quem quer na casa. Não. Lá na nossa casa a gente tem um dia que entram alguns convidados com um número muito restrito, né? E passam por uma entrevista. Por quê? Porque a gente quer pessoas afins ali, que não venham atrapalhar a sintonia do culto, entende? Então, a gente leva muito a sério na casa esse processo de quem vem, quem não vem, quem fica, quem não fica, né? Porque tudo na Quimbanda é ritual. Não existe nada que não seja ritual. O fato de eu estar lá com o oráculo, jogando, é um ritual. Quando vem uma entidade para fazer algum ritual, é ritual. Quando eu mesmo faço alguma prática de magia, é ritual. Então, tudo está sendo sempre conectado com uma coisa superior, uma coisa íntima e uma coisa exterior, entende? E essa é a forma que a Quimbanda faz no dia, bem resumidamente, vamos falar assim. É só para a gente entender um pouquinho. Mestre Guilherme, eu tô com um projeto pessoal da gente mostrar por dentro, mostrar um pouquinho mais em vídeo, né? Um grande estudo, na verdade, uma demonstração de todas as formas de crença aqui na nossa cidade, católicos, evangélicos, as suas muitas linhas. Os evangélicos também têm muitas linhas de crença e de ideias, e também as religiões de matriz africana e outras mais. E já quero convidar o senhor a abrir um pouquinho mais o seu espaço para a gente falar com mais tempo, né? Hoje aqui o nosso tempo terminou, mas assim, a gente quer chegar um dia, né, conhecer o seu templo, dentro do que é possível mostrar do templo, claro, conhecer um pouquinho mais e mostrar para as pessoas, para que elas tenham um entendimento. De repente é um caminho, né, que a pessoa vai se encontrar. E quem quiser conhecer, como é que ela faz? Olha, eu quero conhecer a Quimbanda, mestre Guilherme. Como é que ela faz? A gente tem um site, né, justamente para ter esse contato, né? Temos uma página até no Instagram que a gente não mexe muito, não é o nosso principal motivo, né? Só uma identificação, vamos falar assim. Mas a pessoa que quer conhecer a Quimbanda, ela dá um jeito, ela chega até a gente. Ela vai dar um jeito de conhecer. Agora aqui já sabe, mandou pro Bruninho, Bruninho passa o contato, aí você se vira. É isso aí. Ana, fala pra gente. Temos aqui que registrar a audiência da Suelen Rocha, Rafael Marcondes, Beth de Albuquerque, Alice Araújo e Si Maria Brandão. Ligados com você, Guilherme. Um beijo a todos eles, principalmente a Suelen, que é a mameta da casa, né? É o meu braço forte, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Coisa boa. Foi muito bom te receber aqui, tá? Prazer foi meu. Uma alegria, o nosso tempo é muito curto, mas é assim, em doses a gente vai mostrando as pessoas, tirando os medos e claro, olha, eu sugiro a você que tem um interesse, que sempre teve dúvidas com relação ao assunto, converse com o Guilherme. O Guilherme Salgado é um tatá de Quimbanda com conhecimento, é uma pessoa daqui da terra, né, que a gente sabe quem é, profissional, né, não é qualquer aventureiro, tem muito maluco por aí inventando religião, essa que é a verdade, os caras surgem ali sem nenhum fundamento, sem nenhuma história, e a gente sabe que você é uma pessoa séria dentro daquilo que você acredita e professa, e isso é muito bacana a gente saber disso. Tem história, tem pedigree, eu sempre brinco assim. Tem história, é filho de alguém que a gente respeita demais. Mais uma vez, um beijo pro professor Paulo Salgado. Obrigado pelo espaço, obrigado à rádio por ter dado essa oportunidade e a gente poder falar com tanta franqueza, com tanta simplicidade também aqui, que isso é muito importante para a gente quebrar esses paradigmas que não levam a sociedade a lugar nenhum, né? É isso aí, muito bom. Gente, olha, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado, Ana, mais uma vez. Está sempre aí trabalhando, ajudando a gente.